irmãos, nós temos então todas as quartas-feiras feito um estudo contínuo da carta de Tiago. Hoje nós vamos terminar, se Deus permitir, o capítulo 3. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago. Nós na semana passada falamos um pouquinho dos versículos de 1 a 12 e agora eu gostaria de falar do 13 ao 18, encerrando assim o nosso capítulo 3. É uma carta curta, são 5 capítulos apenas, mas é uma carta que de fato vem a nos preparar para um objetivo muito superior dentro da fé cristã, que é o objetivo da sabedoria. É essa sabedoria que nos é dada e é desenvolvida de um modo talvez um pouco diferente daquele que nós estamos acostumados a ver nos livros, nos filmes, nas filosofias do nosso mundo, mas é uma sabedoria que nos conduz integralmente à obediência. Eu gostaria que os irmãos, então, pudessem acompanhar mais uma vez essa leitura que vai do versículo 13 ao versículo 18 do capítulo 3 de Tiago. Eu vou fazer a leitura aqui e os irmãos, por favor, estejam acompanhando mais esta leitura. A palavra do Senhor diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Vamos ler esse versículo 18 todos juntos? Agora, todos que puderem, vamos ler? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Muito bem. Para que nós possamos aqui dar sequência ao nosso estudo, eu queria fazer exatamente a mesma pergunta que foi feita no versículo 13. E aqueles que tiverem uma resposta afirmativa, sem medo, desde que não seja mentira também, né, claro, podem responder, tá certo? A pergunta que está no versículo 13, os irmãos puderem acompanhar aí, é a seguinte: quem dentre vós é sábio e inteligente? Então eu quero repassar essa pergunta agora para você, que está aqui. Quem aqui é sábio e inteligente? Não precisa ficar com vergonha, não. Se você é sábio e inteligente, levante a mão assim e fale: eu. Então, ninguém levantou a mão. Então, vamos pela lógica simples. Se nós não somos sábios e inteligentes, o que nós somos, irmãos? Quem não é sábio é? São palavras assim que a gente fica com vergonha de falar, né? Mas imagine você sair de um lugar e você ser ofendido do contrário de sábio, né? Chegarem para você e falarem: você é um insensato, rapaz, você não pensa direito nas coisas, você parece que não raciocina. As pessoas, quando falam isso pra gente, é em tom de ofensa, não é verdade? Quando você ouve uma coisa assim, geralmente é algo que a gente não está preparado para ouvir e a gente não gosta. Mas como ninguém aqui falou que é sábio e inteligente, então está todo mundo no mesmo barco, né? Não, tô brincando, eu não quis que você viesse aqui hoje para a gente xingar você, não tem nada a ver com isso. Mas eu gostaria que você meditasse, a princípio, nessa pergunta feita por Tiago: quem dentre vós é sábio e inteligente? Essa é uma pergunta muito boa. E para responder essa pergunta, nós vamos avançar, claro, propriamente aqui no texto, para a gente ver como que essa pergunta vai ser respondida pelo próprio Tiago. Mas veja, Tiago está se dirigindo a um público que conhece a Deus, que sofre com a perseguição, como a gente viu lá no capítulo 1. Tiago está falando com aqueles irmãos desde o primeiro capítulo sobre sabedoria. Então é como se ele tivesse
nesse ponto da carta, fazendo uma retomada do seu ensino, perguntando assim, gente, agora eu quero ver quem que aprendeu. Agora eu quero ver quem é que conseguiu dimensionar na sua mente o que é sabedoria. E aí ele faz essa pergunta, quem aqui é sábio e inteligente? É bem provável, meus irmãos, que a partir desse versículo 13, haja um corte na carta, haja uma mudança de assunto, haja algo diferente dentro da carta, gramatical e logicamente, porque até esse versículo 13, essa pergunta não foi feita em momento nenhum da carta. E referências à sabedoria e inteligência foram feitas apenas em aspecto de afirmação e não de pergunta. Só para a gente fazer um repasse bem rápido aqui, uma retrospectiva, veja só como que Tiago define sabedoria lá atrás até chegar no momento em que a gente está da carta. Então volte lá para o capítulo 1, por gentileza. Volte lá para o capítulo 1 e você vai perceber uma coisa sobre a sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, é o que capacita o homem a enxergar dentro da sua vida uma condução soberana de Deus. Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que tem que fazer? Pedir, não é verdade? Se você quer sabedoria, então peça. Sabe por que você não tem sabedoria? Porque você não pede. Porque se você tivesse, se você pedisse, você teria. E ele diz aqui, ó, peça, porém, versículo 6 eu estou, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, sabedoria não vai ser conquistada num ritmo instável de vida. Sabedoria não é para você viver oscilando, sabedoria é para você viver estável. E quando a gente fala de estabilidade, logo a gente pensa em algo que nos afeta de uma forma ou de outra, que é o aspecto financeiro. Ser estável financeiramente significa dizer o seguinte, pode estar um momento de crise, pode estar um momento de calmaria, pode estar um momento de prosperidade, pode estar um momento de escassez, mas eu estou sempre lá. Eu não preciso de ficar com medo de nada, porque eu sei aonde que estão os meus recursos, eu sei de onde eu vou tirar tudo aquilo que eu preciso, então eu não tenho medo da crise. Eu sei que são poucas as pessoas no atual cenário que podem dizer isso, principalmente no nosso país. Mas pense em você, usando o mesmo princípio do aspecto financeiro, se referir à sua vida dessa forma. Eu não temo as tempestades, eu não temo os imprevistos, mas eu estou sempre confiante. Olha só que coisa interessante. Para que você chegue nesse nível, o que é preciso? É preciso, meus irmãos, sabedoria. E como é que a gente conquista sabedoria? Se a gente pede. Então veja, sabedoria é uma coisa que eu consigo se eu pedir. E aí é que vem a pergunta básica e essencial de todas. Nós pedimos isso ao Senhor quando nós estamos na casa de Deus? Esse é o nosso objetivo. Senhor, eu quero sabedoria porque eu quero confiar em Ti. Porque eu quero saber que o Senhor domina a minha vida. Porque eu quero saber que o Senhor domina toda a história e usa essas coisas que estão acontecendo comigo para aperfeiçoar o meu caráter. Nós conseguimos dizer essas coisas, irmãos, só se nós tivermos sabedoria. Agora, continuando a leitura aqui do versículo do capítulo 1, você vai perceber também que sabedoria é alcançada mediante prova. Sabedoria a gente nunca vai conquistar sem que Deus levante alguma situação para nos ensinar alguma coisa. É o que ele está dizendo aí nos versículos de 12 a 15. A provação e a tentação são duas coisas diferentes. A tentação é com o objetivo de fazer você cair e é um inflar supremo do seu ego. Agora, a provação é para que a gente, no popular, abaixe a bola e creia no que Deus está fazendo conosco. É quando Deus humilha a gente, nos deixa lá embaixo, até a gente perceber que não é a nossa vontade, não é o nosso jeito, não é a minha forma de ver que importa, mas é aquilo que Deus está fazendo com o objetivo de me aperfeiçoar. É o que ele diz aqui no versículo 12. Quem for aprovado, receberá a coroa da vida. E obviamente, irmãos, essa questão de coroa da vida não é uma coisa literal. Não é uma coroa mesmo assim, mas é a ideia de ter uma vida extremamente boa, extremamente perfeita. A Bíblia fala, por exemplo, que o homem é a coroa da criação. E o que isso significa? Que de todas as coisas que Deus criou,
o homem é aquilo que de mais próximo tem da essência do próprio Deus. Então, o que isso quer dizer? Que a coroa da vida é a melhor vida. Não é uma coroa de colocar na cabeça, mas é uma coroa, ou melhor, é uma forma de dizer que existe uma vida melhor para aqueles que suportam a provação. E isso, irmãos, é um retrato extremamente voltado para a glória eterna. Nesta vida, nós não podemos esperar o que nós vamos ter lá. E é exatamente por isso que a sabedoria faz com que a gente reavalie as coisas desse mundo. Porque quando a gente olha para esse mundo, a impressão que dá é que nós estamos vivendo em meio a um caos. A gente não sabe o que está acontecendo num nível geral, no país mesmo, a gente às vezes não sabe o que está acontecendo na nossa própria vida, mas a gente sabe que essas coisas estão nos conduzindo para uma vida melhor lá na eternidade. E o nosso olhar, a nossa vida ficam voltadas para lá. É exatamente isso que significa sabedoria no capítulo 1. E no capítulo 2, Tiago vai colocar para aqueles irmãos que sabedoria é uma coisa que se prova. Sabedoria não é uma coisa que eu digo que eu tenho, mas é uma coisa que eu mostro, eu evidencio que eu tenho. E ele usa o exemplo, meus irmãos, da acepção de pessoas para dizer exatamente isso. Quem sou eu? Quem sou eu para escolher qual ponto da lei eu quero seguir? Por isso que nós lemos aquele texto de Mateus no início, porque é o que diz lá em Tiago 2,10. Qualquer que guarda toda a lei, mas está a ponto, se torna culpado de todos. Isso quer dizer, irmãos, que não adianta nada eu dizer que eu tenho sabedoria, que eu tenho fé, se essa sabedoria e se essa fé não me conduzem a quê? A obedecer a lei. Sabedoria, portanto, é uma coisa que está intimamente ligada com obediência. E como é que a gente prova que tem obediência? A gente prova que tem obediência obedecendo. E é esse o ponto do versículo 14 até o versículo 26, que a gente já explorou aqui, já falou, e que a conclusão disso é o versículo 26. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí você vai chegar no capítulo 3. No capítulo 3, Tiago está dando uma palavra de ensino àqueles irmãos para dizer o seguinte: nós tropeçamos no falar, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ou seja, qual é o nível de perfeição que nós almejamos atingir? É um nível de perfeição que faz a gente controlar até mesmo o que a gente fala. E isso é muito difícil. E Tiago gasta aqui toda a sequência de versículos que vem depois aqui desse versículo 2 para mostrar o quanto isso é difícil. Porque inclusive ele vai falar o seguinte: a nossa língua é o órgão menor, o mais pequenininho que a gente tem no corpo, mas é o órgão da onde saem toda sorte de coisas ruins. É como aquela pequena brasinha que, entrando em contato com uma árvore, incendeia a floresta inteira. Quando você conseguir controlar a sua língua, você vai ser um perfeito varão. E é esse o ponto de Tiago aqui, irmãos. Nós nunca seremos perfeitos, nunca estaremos caminhando com sabedoria, se essa sabedoria não nos conduz a controlar a nossa própria vida. E esse controle não é um controle no sentido de determinar as ações. Eu quero que aconteça isso, eu não quero. Mas é de controlar o que a gente diz sobre as situações. Porque a nossa boca, alguns dizem, é incontrolável. A gente nem pensa, mas já está falando. E o que esse texto está afirmando é que é possível controlar, sim. É possível, e esse é o alvo no qual o Senhor Jesus está nos conduzindo com todas essas coisas que acontecem conosco. Por quê? Olha como que termina essa parte do capítulo 3, nos versículos 11 e 12. Ele diz assim: pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então ele está dizendo assim: se a sua língua é uma coisa e outra, serve para um fim e para outro fim, agrada e desagrada a Deus, ele diz, não é assim. Não é assim que deve ser. Porque a fonte de água não gera dois tipos de água, mas gera um tipo de água só. Ou ela pode ser bebida, ou ela não pode. Não tem como dois tipos de água, o que pode e o que não pode ser bebido, saírem do mesmo lugar. Então, Tiago posiciona a gente nesse sentido. Nós precisamos de uma conversão do nosso coração. Quando o nosso coração se converter ao Senhor, nós seremos capazes de controlar a nossa língua. Diante de tudo isso, irmãos,
a pergunta que Tiago faz no versículo 13. Quem agora aqui é sábio e inteligente? Entre outras palavras, o que ele está dizendo? Se você prestou atenção em tudo que foi dito até agora, sabe como é que você vai mostrar que é sábio e inteligente? Exatamente assim, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? O que vem logo aí depois? Mostre. Se você é sábio e inteligente, sabe o que você vai fazer? Mostre. Prove. Mostre para mim que você é. Não é uma questão de falar, mas é uma questão de mostrar. É a palavrinha que vem logo aí em sequência, né? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre. Tiago já falou isso num outro momento da carta. Versículo 18 do capítulo 2. Aí pertinho de onde você está. Olha só. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. O que Tiago diz? Mostra essa sua fé sem obras aí. E eu com obras vou te mostrar a minha fé. O que isso quer dizer? Tiago está desafiando. Se você tem fé, onde é que estão as obras? Se você tem fé, cadê a evidência da fé? Se não tem evidência, não tem fé. É simples de entender. Como é que eu posso provar que eu sou alguma coisa sem ser? Então, se você tem fé, você tem obras. E isso é o que nos garante, meus irmãos, o sucesso da obra de Cristo no nosso coração. Sabe por quê? Porque Cristo jamais vai deixar um filho seu sem evidência de salvação. E aqui é exatamente o que Tiago quer. Nós todos não estamos acostumados em pensar na salvação como algo que tem que ser evidenciado dia a dia. E eu não sou o Papa para dizer quem é salvo e quem não é. Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte: se você é salvo, se você tem a fé salvadora, se você tem sabedoria, sabe o que você vai fazer? Mostrar. E sabe como é que você vai mostrar? Olha o que diz aí, versículo 13. Mostre em mansidão de sabedoria. O que ele está afirmando aqui? Que quem é sábio e inteligente, quem é obediente, sempre mostra isso com sabedoria. Irmãos, se Cristo salvou você do império das trevas e o transformou em um filho de Deus, automaticamente sabedoria é algo que gradativamente vai crescer dentro de você. E isso é interessante na Bíblia, sabe por quê? Porque sabedoria não é experiência de vida. Sabedoria de vida você não adquire ficando mais velho. Sabedoria de vida você não adquire com o passar dos anos. Sabedoria você só adquire se você buscar no lugar certo. Porque se você buscar no lugar errado, você pode viver 60, 70, 80 anos ali, mas você não vai conseguir encontrar. E olha só o que a Bíblia diz. Eu vou fazer uma pausinha aqui, para a gente, já que hoje é dia de estudo bíblico, né? Para a gente passear um pouquinho pela Bíblia em relação a esse assunto. Abra sua Bíblia aí rapidinho, lá no Salmo 119. Como ele é um salmo muito grande, a gente não vai conseguir lê-lo todo, né? Mas eu vou ler, ou melhor, eu não. Um de vocês vai ler o versículo 99 do Salmo 119 para mim, por favor. Salmo 119, versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. O que essa pessoa que escreveu o Salmo 119 está falando para a gente? Vocês conseguiram? Eu vou pedir para que seja lido mais uma vez esse versículo, por favor. Vocês conseguiram entender? O que esse versículo 99 está falando? Esse versículo 99 mostra uma pessoa que tem mestres, ou seja, ele é um aluno, mas ele está dizendo assim: eu sei mais, eu entendo mais do que os meus professores. Por quê? Qual é a continuidade? Porque medito nos teus testemunhos. Veja que coisa interessante. Às vezes, irmãos, nós subestimamos o poder que o Evangelho tem de transformar
Porque nós achamos que o evangelho é algo que deve ser pregado somente a um público, vamos dizer assim, mais experiente. Eu digo uma coisa para você, eu tenho muita experiência nessa área, porque antes de vir para essa igreja, eu trabalhava quase que prioritariamente com a questão de jovens e adolescentes. Então, as pessoas olhavam para mim e enxergavam em mim um cara que trabalha com jovens e adolescentes. Por quê? Por causa da minha pouca idade, né? Eu só tenho 26. Então as pessoas falavam, nossa, esse aí é um bom pastor de jovens, porque ele é jovem, porque ele fala a língua do jovem, porque ele gosta da música do jovem. Nem de todas, porque tem umas aí que são complicadas. Mas as pessoas viam isso. Aí, ao mesmo tempo, às vezes, sabe o que acontecia? Os jovens começavam a ter demandas que as pessoas não conseguiam responder, que as pessoas não conseguiam solucionar. Os pais chegavam e falavam assim, meu filho está entrando naquela idade. Qual idade? A idade da adolescência, a idade de bater porta, a idade de gritar com o pai, a idade de ser rebelde. E as pessoas imaginam que uma pessoa nessas condições não tem competência para ouvir o evangelho. Isso é muito interessante, porque quando você começa a pregar o evangelho, você vai percebendo que Deus não faz acepção de pessoas, como a gente vê lá em Tiago. Sabedoria é uma coisa acessível, meus irmãos, a quem pede. Não foi isso que a gente viu no capítulo 1? Se você quer sabedoria, pede. Aqui não tem limite de idade. Aqui não tem público restrito. É uma questão de pedir. Então, se você for até o Senhor querendo sabedoria, Ele vai dar. E se você for alguém que recebeu essa sabedoria, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a aprender e a ensinar muito mais do que as pessoas experientes desse mundo. Nós temos, meus irmãos, no que se refere à busca da sabedoria, alguns preconceitos. Um desses preconceitos é justamente o fato de nós acharmos que sabedoria é uma coisa para quem viveu bastante. E eu digo uma coisa para você, e é um desafio mesmo. Se você já viveu bastante, você também vai perceber uma coisa sobre o ser humano. Ele continua imerso na sua própria capacidade de errar. Ele sabe tudo, mas ele não sabe ainda como é que ele para de errar. Ele não aprendeu isso. Em nenhuma aula, em nenhum livro, em nenhum programa de televisão. Inclusive, a gente vê algumas coisas na televisão que eu acho muito interessantes. Eu não sei se você costuma assistir um programa popular, tipo Casos de Família lá, que passa no SBT. Vocês já viram esse programa? Sabem que programa que é? Esse é um programa que retrata vários casos que são postos em discussão por várias pessoas convidadas que tratam um problema. E esses dias eu vi no YouTube um vídeo sobre uma moça que o tema do programa era que o meu marido me bate. Eram só mulheres ali reclamando. Aí a apresentadora do programa pediu para o marido da pessoa entrar. E aí ela falou assim, você bate nela mesmo? Ele falou, bato. E eu bato em qualquer um. Começou a dar aquele medo, assim, aquela intimidação. Falei, você já bateu na sua esposa? Já. Era um cara bem grande, assim, ele falava com... Você bateu quantas vezes na sua esposa? Sempre que ela me enche a paciência, eu bato nela. E sabe o que aconteceu naquele programa, irmãos? A apresentadora chegou para aquela mulher e falou assim, por que você não larga dele? E a resposta que ela deu foi a seguinte, é porque eu o amo. É porque eu gosto dele. Daí ela, mas ele bate em você. Daí ela, mas eu amo. O que eu posso fazer? Eu gosto. Eu gosto dele. E aqui eu não estou entrando no mérito para ver se ela devia ou não devia se separar. Mas veja, você já viu o ser humano dar essa resposta em tantas situações quanto aquelas que as prejudicaram. Pegue, por exemplo, um viciado e diz para ele, larga do vício. Ele vai falar, não consigo. Por quê? Porque com o tempo você acaba desenvolvendo gosto. Fala para uma pessoa que vive numa coisa que diante da palavra de Deus não pode ser vivida, é errada. E chegue para ele, muda de vida. Sai dessa vida. O que essa pessoa vai dizer? Eu não posso. Mas por que não? Porque eu gosto. Eu gosto de viver assim. E é exatamente nesse ponto que nós nos deparamos, meus irmãos, com esse mal que existe dentro do ser humano. Tiago está falando isso por quê? Porque existem muitas pessoas por aí que vão se auto-intitular sábias. Talvez porque elas têm cabelo branco, talvez porque elas têm bastante idade. Mas o que Tiago está dizendo sobre sabedoria?
Sabedoria é uma coisa que você mostra. E sabe como é que você mostra? Você mostra em mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder, as obras que você tem. E é nesse ponto que eu gostaria de me fixar agora. Volte lá para Tiago capítulo 3 e você vai perceber o seguinte. Tiago agora está dando uma atenção especial para um ponto dessa vida em sabedoria. E o ponto principal dessa vida em sabedoria, meus irmãos, está aí contido no versículo 14. Qual é o contrário da vida que Tiago espera que nós vivamos, que é a vida de sabedoria? O versículo 14 fala assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Isso quer dizer o seguinte: você sabe o que é inveja amargurada e sentimento faccioso? Então vamos por parte, né? Inveja amargurada é aquele sentimento que cresce no seu coração todas as vezes que você percebe que alguém tem ou vive a vida que você gostaria de viver. E aí você olha para aquela pessoa e nutre ódio. Você não gosta dela. Por quê? Porque ela tem ou ela vive o que você gostaria de viver. E a segunda coisa, sentimento faccioso. O que é facção? Sabe o que é facção? Facção é separação. Facção é desligamento. Facção é a palavra utilizada aqui para dar esse contexto de separar-se. E o que isso significa? Se no seu coração você produz inveja e desejo de se separar das pessoas, você não tem um coração sábio. E antes da gente tentar pensar um pouquinho sobre o que causa isso, vamos tentar entender como que essas coisas acontecem e são provadas ao longo do livro. Irmãos, nós lemos um texto no início e esse texto disse assim: que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, toda a sua alma, todas as nossas forças e todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos, ok? Como que a gente vai demonstrar, basicamente, que a gente cumpre esse mandamento? Como? É difícil, né? Por isso que Tiago diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? E a gente precisa sair daqui com uma resposta pronta sobre isso, porque se a gente cumprir esses 2 mandamentos, Jesus disse, isso resume a lei e os profetas. Agora, se eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço isso, então não tem como eu agradar a Deus. Por melhor que eu seja e por maior que seja a minha participação nos trabalhos da igreja, não dá para agradar a Deus sem isso. Como é que a gente faz para provar isso, irmãos? Difícil, né? Então vamos dar uma luz que vem da Bíblia, né? Que não vem de nós, mas vem da Bíblia. Por que Tiago vai mencionar aqui inveja e sentimento? Vamos agora recapitular uma questão sobre o livro de Tiago que tem a ver com o seu contexto. O capítulo 1 disse que Tiago está escrevendo para irmãos que estão na dispersão, que é o capítulo 1, versículo 1. O que significa isso? Significa que Tiago estava escrevendo para um público que não estava no seu lugar de origem, mas foi forçado a sair por causa da perseguição em relação ao Evangelho. Então Tiago basicamente está escrevendo para servos de Cristo, para seguidores de Jesus, que por causa da fé que eles tinham, tiveram que sair forçosamente do lugar deles, porque eles estavam sofrendo algum tipo de retaliação ou algum tipo de perseguição. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Você já foi perseguido? Eu não digo assim, uma pessoa ficar olhando os seus passos de longe como se ela estivesse te espionando. Mas você já sofreu algum tipo de retaliação por ser cristão nos lugares onde você vai? Já. Coisas do tipo, lá vem o crentinho, lá vem o servo, não pode falar nada perto dele, porque ele acha que tudo está errado. Coisas assim, dessa natureza. Se você nunca sentiu isso, então nós temos um outro problema, muito sério. Porque ser perseguido por causa do Evangelho, Jesus chama de bem-aventurado.
bem-aventurança, lá em Mateus capítulo 5. Se a gente não sabe o que é isso, nós estamos perdendo uma chance excelente de sermos bem-aventurados, irmãos. A gente não consegue vivenciar isso porque a gente não tem essa fé. Agora, se a gente tem, e se a gente sabe o que é isso, você sabe que não existe coisa pior do que ser perseguido, mas porque você está certo. Quando você toma uma decisão para agradar a Deus, e essa decisão desagrada o mundo que você vive, desagrada a sua família, desagrada até a você mesmo em alguns pontos, você sabe que existe uma questão de justiça própria nascendo dentro de você. Por quê? Porque veja, quando você está sofrendo por ser verdadeiro, por ser cristão, você olha para aqueles que são desonestos e você percebe a qualidade de vida que eles têm. E aí você fala assim, cara, eu que estou aqui tentando ser certo, tentando ser correto, eu estou sofrendo. Enquanto que os outros que estão aí roubando, que estão aí fazendo a festa, eles estão vivendo bem. Eles têm posses. Eles são ricos. Eles têm a vida que eu gostaria de ter. Isso é injusto. Isso não está certo. Todas as vezes que a gente faz esse tipo de comparação, meus irmãos, nós estamos então vivendo na nossa concepção uma situação de injustiça. Por que Deus está me fazendo passar por isso, sendo que aquela outra pessoa que também é crente não está passando? É o que a gente pensa na nossa cabeça. Então, quando a gente pensa em perseguição, a gente também pensa num senso de justiça ferido. A gente quer que todo mundo sofra o que a gente está sofrendo. A gente quer que todo mundo passe pelo que a gente está passando. E quando isso não acontece, sabe o que isso causa? Inveja amargurada e espírito ou sentimento faccioso. Eu olho para aquelas pessoas e eu começo a sentir raiva delas, porque elas estão me perseguindo e elas estão sendo injustas comigo. Tiago está dizendo, se eu sou verdadeiramente sábio e inteligente, eu jamais vou alimentar facção, jamais vou alimentar separação e jamais vou alimentar ódio no meu coração. Jamais. Por quê? O que diz o versículo 15 do capítulo 3? Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. E de onde que ela vem? Antes, diz o texto, ela é terrena, animal e pode falar essa palavra, não tem problema não, e demoníaca. Irmãos, vocês já pararam para pensar que as incursões de Satanás são incursões que só acontecem quando a gente alimenta esse tipo de coisa? Eu não estou falando que é o diabo em pessoa que está fazendo isso, mas essas coisas provêm de uma mente que não é uma mente transformada. E se você não tem uma mente transformada, logo você tem uma mente como a mente de Satanás, que não é transformada. Essa é a comparação. Se eu, na minha vida, eu cresço achando que é a minha forma de ver e é a minha justiça que tem que ser executada, eu estou caminhando para uma sabedoria que não é, de modo nenhum, vinda da palavra de Deus. Quando eu estou querendo que as pessoas se deem mal, mas só porque eu quero que elas se deem mal, é porque a gente está vivendo nesse tipo de sabedoria. E o que causa esse tipo de coisa na nossa vida? É quando a gente sofre, no nosso ponto de vista, injustamente, diante da situação que a gente sustenta no nosso coração de fé. E o ponto aqui, irmãos, não é para a gente lembrar de fulano, ciclano ou beltrano, não. O ponto aqui é para a gente verificar no nosso coração como é que está o seguinte: eu sou um cristão. Se eu sofro porque alguém está me fazendo sofrer. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu desejo que aquela pessoa passe por tudo que eu estou passando e mais um pouco, ou eu vou por um outro caminho. E que caminho é esse? É o caminho que ele chama aqui, no versículo 17, de sabedoria do alto. E sabe como é que a gente semeia isso, irmãos? A gente precisa lembrar o seguinte, espera só um pouquinho. A gente precisa lembrar o seguinte: não pode haver nenhum tipo de sentimento que não seja bíblico numa sabedoria que vem do alto.
Nós falamos aqui, não tem como uma fonte jorrar 2 tipos de água. Então, se o seu coração está sendo movido por inveja ou por sentimento faccioso, isso não vem de Deus. Isso não é de Deus. O texto diz no versículo 16, olha só, vamos ler todo mundo junto esse versículo 16 aí? Olha só, vamos lá? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Você já parou para pensar que toda espécie de coisas ruins vem do mesmo lugar de onde vem a inveja e o sentimento faccioso, que é o coração maligno do homem? Você já viu agora o tamanho do estrago que o pecado causa? Você vê que é isso que acontece. Você está percebendo confusão e toda sorte de coisa ruim no lugar onde você está? Sabe de onde vem isso? Isso vem de um coração que alimenta inveja e sentimento faccioso. Essa é a explicação. E isso é importante a gente ver, porque nós temos muitas, meus irmãos, respostas diferentes dessa aqui. Quando a gente pergunta para as pessoas, por que está uma confusão e não sei o quê, a gente sempre sabe em quem colocar a culpa. A gente sempre vai nomear pessoas que na nossa cabeça são responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. Mas a Bíblia não responsabiliza terceiros quando acontece esse tipo de coisa. A Bíblia responsabiliza o coração que faz esse sentimento se alimentar. Ou seja, sabe como é que você vai provar que você é sábio? Quando você entender da onde vem toda sorte de coisas ruins. É você conseguir apontar para você mesmo e dizer, eu alimentei isso dentro de mim. Só quem é pode fazer isso. E olha, não é uma tarefa fácil, sabe por quê? Porque a nossa mente, já que ela é enganosa, ela pensa de um jeito que deixa a gente fora desse quadro. A gente vai sempre pensar assim, bom, aconteceu, mas aconteceu porque alguém causou. E quando a gente escolher quem causar, a gente então vai dormir em paz, como se a gente estivesse transferindo a culpa toda para aquela pessoa e vai dormir tranquilo, eu não fiz nada. Foi ele que fez, foi ela que fez, foram eles que fizeram e não eu. Não fui eu. Mas lembre-se, esse é o maior de todos os enganos que o pecado plantou no seu coração. Sempre vou falar isso. Lembra da história do Jardim do Éden? Adão, quem foi que fez você comer o fruto? O que Adão fez? Foi ela. Não fui eu que comi, foi ela que me forçou. É claro que a história bíblica conta os fatos desse jeito, mas se você parar para pensar, o pecado acontece aí. De quem que é a culpa? Os sábios vão falar assim, eu sei de onde vem a culpa. É minha culpa. Agora, os não sábios vão dizer, olha lá. Quando você olhar para lá, você vai enxergar o culpado, porque ele está sentado ali, porque ele está ali, porque ele está colar. Nós sempre temos essa tendência. Então é isso que o Tiago está falando. Quando você quiser provar que é sábio e inteligente, assume o ônus, porque ele é seu, porque ele é meu, porque ele é de todo o coração que faz esse tipo de coisa brotar. E é o que diz o versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento. E aí, Tiago vai resumir tudo isso falando no versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, os sábios, meus irmãos, promovem a paz. E sabe o que é paz? Não é você fingir que não está acontecendo nada. Às vezes a gente usa a palavra paz no contexto errado, né? A gente fala às vezes para uma pessoa, me deixa em paz. Quer dizer, me deixa continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, porque eu não quero saber de conversa. A sabedoria, meus irmãos, que vem lá do alto, é uma sabedoria que passa pelo reconhecimento de tudo isso. Ninguém vai ser sábio se não reconhecer tudo isso. Como é que eu vou promover a paz se eu
não consigo enxergar a origem da guerra. Como é que eu vou fazer a guerra acabar se eu não consigo enxergar de onde ela vem? E é exatamente aí que vem o versículo 1 do capítulo 4. Olha aí, a gente não vai ler ainda hoje tudo, porque isso fica para a semana que vem. Mas olha o que Tiago está perguntando ali. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma boa pergunta, né? Por que tem tanta guerra? Por que tem tanta contenda? Qual que é a resposta que Tiago dá? De onde? Senão dos prazeres que militam aonde? Aonde? Na vossa carne. Você já entendeu isso? E aí, eu sempre vou usar essa aplicação para poder transformar o que a gente aprendeu em prova cabal de sabedoria. Toda vez que você, que eu, que qualquer um de nós estiver envolvido numa situação onde a gente atribui a culpa a terceiros, meus irmãos, vamos nos lembrar, a Bíblia não faz isso. A Bíblia atribui isso aos prazeres que militam na nossa carne. Nós somos assim porque nós temos alvos, nós temos objetivos que sempre têm a ver com a exaltação da nossa vida acima de tudo. Muitos conflitos familiares existem porque ninguém quer dar o braço a torcer. Eu não sei se você passa por algum tipo de conflito familiar na sua família. E pode ser que eu nem saiba quem é a sua família ou o que você passa na sua família. Mas uma coisa eu sei. Existem 2 ou 3 partes ou mais que estão brigadas entre si, que não olham uma para a cara da outra, porque não querem assumir a culpa de alguma coisa que fizeram no passado. Tem certos assuntos que dentro da nossa família não podem nem vir à tona, porque senão alguém vai falar, mas isso aconteceu por sua causa, mas e você que fez isso? Mas e você? Fica uma troca de acusações mútua, que não dá em nada, que não resolve nada, mas que não faz ninguém olhar para si mesmo e dizer, desculpa, fui eu, isso veio de mim, eu causei isso, eu fiz isso, eu fui o causador dessa situação. E quando isso aplica-se, meus irmãos, à questão da igreja, isso fica ainda mais sério, porque divisão dentro do corpo de Cristo é uma coisa que a Bíblia abomina em todos os sentidos. Mas mais importante do que isso, da onde que vem toda divisão, toda inveja e todo sentimento faccioso? Isso vem de um coração que ainda não foi transformado. Então a solução para isso é um coração transformado. Nós queremos, meus irmãos, moldar a nossa vida com Deus pela obediência. E eu jamais serei obediente a Deus se eu não assumir esse papel dentro da minha vida. E aí você pode falar assim, então me dá um exemplo. Tudo bem. Quando você pensa em Cristo Jesus, quais são os elementos do ministério de Cristo Jesus que vêm à nossa mente quando a gente fala nele? Você fala em Jesus, você pensa no quê? Olha só como é o nosso coração. A gente pensa em Jesus, a gente pensa em milagre, a gente pensa em multidões, a gente pensa em grandes atos de poder, mas a gente não pensa na salvação. Porque para que eu seja salvo, eu vou ter que olhar para a cruz e eu vou ter que dizer, foi por mim. E se eu disser isso, eu estarei confessando que Cristo Jesus levou pecados sobre a cruz. E esses pecados eram meus. Essa é a confissão mais difícil que alguém pode fazer. Porque para eu enxergar que eu tenho pecado, é só pela iluminação do Espírito que eu consigo. E pode ser que eu também não te conheça, mas se eu perguntar como que é a sua vida de casado, você também vai perceber o quanto isso é sério. Porque toda vez que alguma coisa dá errado na sua casa, de quem que é a culpa? É sua ou é do seu cônjuge? Quem que esqueceu de fechar a porta? Foi você ou foi o seu cônjuge? Não, sempre foi ele, porque é sempre ele que faz isso. E assim por diante, né? Se alguma coisa der errado dentro do ambiente onde você está, a culpa nunca é sua. Irmãos, a gente está vivendo um caos político, e esse caos político vai ficando cada vez pior, principalmente quando as etapas do impeachment vão se concretizando. Não sei se vocês viram hoje, mas hoje
lá no Senado do nosso país, o relatório da comissão do impeachment do Senado votou favorável para a instauração do impeachment. E existem as pessoas que estão gostando da decisão e existem as que não estão gostando. Mas qual é a nossa posição diante disso? Ora, em 30 anos de democracia, ou melhor, em nem 30 anos de democracia, a gente está caminhando para o segundo impeachment de presidente, é porque a gente não sabe votar, não é verdade? Eu, como brasileiro, eu me sinto muito triste, porque eu não sei votar. Eu preciso aprender a votar. E aí é só você pensar o seguinte, porque não adianta, não tem quem votar, porque as pessoas, ninguém presta, não tem candidato bom, só que quando começar os horários políticos na televisão lá, quando a gente estiver assistindo, na hora do almoço, na hora da janta, nós vamos assistir o horário político ou não? Ah, não, porque é muito chato. Eu não vou ficar vendo esse monte de gente falar. Mas como é que nós vamos votar, irmãos? Vai ter debate aí dos candidatos a prefeito, dos candidatos a não sei aonde. Nós vamos assistir? Ah, não, porque eu não gosto disso. Mas nós vamos ter que votar, você gostando ou não, você vai ter que votar. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Então, tudo isso denuncia uma falha sistêmica dentro do nosso ser, que é aquela eterna tendência da gente se colocar para fora, falar assim, não, decidam vocês, eu não tenho nada a ver com isso, mas quando eu perceber que a decisão foi errada, eu sou o primeiro que vai falar, mas também? É igual você pensar em assembleia, a gente está prestes a fazer uma assembleia aqui, no último domingo desse mês, para eleger um conselho e uma junta diaconal. Vamos imaginar que você não vem na assembleia. E aí o conselho que for eleito não é um conselho que você achava que devia. O que vai acontecer? Primeira decisão errada que a igreja tomar, tá vendo? Mas também foram colocar aqueles lá como presbítero, aquele lá como diácono, aquele lá não sabe nada, não fez nada. Onde é que estava o meu voto? É porque eu fiquei em casa dormindo, eu não vim para a assembleia. Mas a gente gosta de reclamar, né, irmãos? É assim que a gente é. É assim que a gente age. E, meus irmãos, Tiago diz, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Não é assim. Não é desse jeito. Tem muita coisa, irmãos, que se a gente olhar assim, nós vamos ver que está errado ou que a gente não concorda. Mas o ponto é o seguinte, nós vamos viver uma vida eterna de reclamação ou a gente vai, imbuído da sabedoria do alto, fazer alguma coisa. E eu quero destacar, antes de passar para vocês fazerem perguntas, se é que tem perguntas a serem feitas, o que o versículo 18 diz. O versículo 18 diz assim, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você sabe o que é esse fruto de justiça? Justiça é uma palavra-chave na Bíblia que tem a ver justamente com mérito. Quando nós falamos que nós fomos justificados diante de Deus, isso implica no fato de Cristo ter morrido por nós e isso satisfazer a justiça de Deus. Ou seja, o que eu tinha no escrito de dívida foi pago, mas porque Cristo morreu, não porque eu morri. Então a justiça que eu tenho, a justificação que eu recebi, não é mérito meu, mas é mérito de quem deu essa salvação para mim. E fruto de justiça tem a ver com isso. Fruto de justiça é quando você consegue agir, é quando você consegue viver sabendo que o mérito da sua boa decisão não foi seu, mas foi mérito de alguém que colocou você nesse caminho, porque você sozinho não entraria. Fruto de justiça é um fruto que aponta totalmente para aquilo que Cristo fez. E o texto diz, nós vamos semear esse fruto em paz. E sabe como é que a gente tem paz? A gente tem paz, meus irmãos, quando a nossa consciência não nos acusa de nada. É o que Romanos 5:1 diz. Romanos 5:1 relaciona paz e justiça do mesmo jeito que Tiago, porque ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então a paz que nós estamos falando aqui não é a ausência de briga, não. Mas a paz que nós estamos falando aqui é a ideia de você não ter mais nenhum débito diante de Deus. Então o que nós precisamos, irmãos, fazer é que quando essa sabedoria for imbuída nos nossos corações, nós vamos sair por aí semeando um fruto de paz, semeando um fruto de justiça em paz, dizendo para as pessoas, se reconciliem com Deus. E aí vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar.
Reconciliação é o tema que mais importa ser tratado dentro das nossas igrejas. Nós partimos de um pressuposto perigoso, irmãos. O pressuposto de que todo mundo que entra e permanece dentro da igreja é salvo. Isso não é verdade. Porque salvação, sabedoria, precisa ser mostrada. O que é que nós temos mostrado por aí? Que tipo de fruto nós estamos semeando por aí? É o fruto da justiça que diz, não fui eu, não vem de mim, mas vem de Deus? Ou será que é um fruto que aponta para nós mesmos dizendo, olha só como nós somos bons, olha só como nós conseguimos, mas na hora que alguma coisa der errado, não tem a ver comigo. Isso aqui não fui eu que me envolvi, não fui eu que fiz isso aqui. Vocês estão percebendo? É exatamente aqui que mora a chance. Por isso, eu quero terminar esse momento de estudo exatamente da mesma forma que foi começado, lendo o versículo 13 e fazendo essa pergunta. Quem é sábio e inteligente aqui? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre. Sabe como é que você vai mostrar? Você vai mostrar quando você conseguir identificar da onde vem toda sorte de pensamentos, de ações malignas e que prejudicam a ordem do mundo e a ordem das coisas que nós vivemos aqui. Quando você conseguir identificar essa fonte, você será sábio. E você só será sábio quando a identificação dessa fonte for pessoal. É você sair dizendo diante de Deus assim, é meu, fui eu mereço, eu fiz, eu sou o causador, eu. Essa é a sabedoria, meus irmãos, que desce do alto. Essa é a sabedoria que promove a paz. Isso é bom, porque se a gente fosse trazer as pessoas aqui para elas aprenderem conosco, sem a Bíblia, sem nada, como que as coisas devem ser, eu acredito que elas pegariam manias muito ruins. Elas iam pegar aquilo que a gente tem de pior. Quando a gente convive com as pessoas, a gente fica assim, a gente fica parecido. E a gente fica parecido não com o que é bom, mas com o que é ruim. Então a gente sempre senta no mesmo lugar, a gente sempre fala do mesmo jeito, a gente sempre age do mesmo jeito, e nem sempre isso é bom. Agora, quando nós estamos juntos para semear um fruto de justiça, é direcionar as pessoas para a fonte de tudo aquilo que é bom, para Deus, para o alto. Isso é sabedoria. E para que eu consiga isso, sabe o que eu preciso? Eu preciso pedir para o Senhor. Eu preciso que toda a minha vida na igreja conduza para isso.